Meu nome é Arão Freitas Lorenzoni e nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês sobre a primeira fase romantista, a primeira geração romantista, que seria a geração nacionalista ou indianista. Esse vídeo faz parte de uma miscelânea de 3 vídeos, no qual no primeiro eu vou estar explicando sobre essa primeira geração, o segundo, que é a geração ultrarromântica, o Paulo vai estar explicando, e o terceiro, que é a Condoreira, o Marcelo vai estar explicando, certo? Então vamos começar. Quando a gente fala de romantismo no Brasil, a gente tem que citar que essa primeira geração, da qual eu vou estar abordando, é uma geração nacionalista ou indianista. Por quê? Assim que os portugueses chegam no Brasil, eles vão tentar construir uma imagem nacional do nosso país. Ou seja, eles vão dar uma característica ao nosso país. Em contrapartida do romantismo em Portugal, eles escreviam muito utilizando um herói. E esse herói é o cavaleiro de armadura, o cavaleiro medieval, que eles exaltavam muito. Aqui no Brasil, o povo que vivia aqui eram os índios, então eles teriam que exaltar, de certa forma, esse índio. E muitas das poesias, eles usam esse índio, só que eles criam um índio idealizado. Como assim? Esse índio ele é um índio forte, poderoso, capaz de tudo, ele defende a sua tribo acima de tudo, um índio idealizado que eles vão estar abordando muito em suas obras. Vale lembrar, né, que essa primeira geração nacionalista ou indianista, ela teve início em 1836 com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães ele foi o principal escritor que implantou, vamos colocar que ele plantou mesmo, a semente do romantismo no nosso Brasil. Vale lembrar que existe também uma poesia épica muito importante, escrita por ele, que chama Confederação dos Tamoios. A partir disso, depois do nosso amigo Gonçalves de Magalhães, chega então Gonçalves Dias. A gente faz um panorama interessante que Gonçalves de Magalhães foi importante para plantar a primeira geração, não só a primeira geração, como o romancismo de modo geral no Brasil. E Gonçalves Dias foi responsável por espalhar, certo? Então, Gonçalves de Magalhães implantou o romantismo, Gonçalves Dias espalhou ele. Vamos citar primeiramente, para que você fique mais à parte, sobre as principais características do romantismo, da primeira geração romantista. Ela é caracterizada principalmente pelo uso do índio e também pelo emprego daquela certa adoração à natureza, a valorização da natureza e da liberdade. Os escritores, principalmente Gonçalves Dias, eles gostam bastante de descrever um ambiente em que tal personagem se insere e o que ocorre naquele meio. Uma floresta, o barulho das águas, as pedras, a umidez e afins. Eles também valorizam a religiosidade quando eles vão fazer as descrições, quando vão escrever alguma coisa. Como assim? A religiosidade no Brasil, naquela época, você pode concordar comigo que os índios, eles não acreditavam em deuses, mas não nos deuses em que os europeus acreditavam. Então, os escritores, eles buscam conhecimento relativo a esses deuses e também inserem em suas obras. Vale lembrar que as obras também possuem um forte nacionalismo, são bastante ufanistas, ou seja, elas querem deixar claro eles querem deixar claro e também descrever o Brasil em que os índios estão inseridos, que a gente vive de forma exaltante. A gente pode colocar o romantismo como sendo algo bem que exalta, certo? Algo sentimental. E isso também é uma das características. Citar bastante sentimentalismo nas obras. Outra coisa é o abrasileirismo, ou o brasileirismo mesmo que eles citam, que seria o uso de uma linguagem próxima do coloquial. A gente pode citar, além das características gerais do romantismo, as características do nosso grande poeta romantista da primeira geração, Gonçalves Dias. A gente cita como sendo uma das principais características, né, o fato dele utilizar bastante essa descrição elevada do local. Além dessa descrição elevada, eu quis dizer justamente na questão deles descreverem bastante natureza, descreverem o local em que o índio se insere, o que está acontecendo. Ele também escreve vários poemas relacionados a lamentações pelo amor impossível, como Marabá, anseios e inquietações sentimentalistas, que estão também relacionadas ao amor,
e tem um certo indianismo. A gente nota bastante o indianismo e essa natureza entrelaçada justamente no poema Juca Pirama, que ele conta a história de um índio que foi preso por uma tribo das rivais. E a gente pode anotar o sentimentalismo pelo fato desse índio preso ele ter chorado, pelo fato de ele não poder ajudar nem a sua tribo nem o seu pai, que era um deficiente visual. E em meio a isso, a tribo reconhece que o choro, aí onde está o sentimentalismo, o choro não representa fraqueza, mas sim representa a força daquele guerreiro. Basicamente, a gente tem essa miscelânea que caracteriza a primeira geração romantista no Brasil, e o principal que vocês precisam saber dela é o indianismo, certo? Esse indianismo, essa exaltação da natureza, exaltação da pátria, o uso do sentimentalismo, por mais que você vai perceber que o indianismo aparece mais, o sentimentalismo também aparece, certo? E os principais nomes temos como Gonçalves de Magalhães, lembrem disso, foi responsável por implantar, trazer o romantismo ao Brasil, e Gonçalves Dias por espalhá-lo. Então, espero que vocês tenham entendido meu leve resuminho. Muito obrigado e até! Bom dia, boa tarde, Chacá, boa noite, tudo bem? Como o Aron já falou, né, na primeira geração, eu vou falar da segunda, que também é conhecida como ultra romântica ou mal do século. Mal do século devido à tuberculose, que afetava muito aquela era, né? Uma bactéria que entra no pulmão e impede que você respire, entendeu? O início da geração ultrarromântica foi em 1853 e terminou em 1869, ok? Ela se deu início com a primeira publicação de Álvares de Azevedo, que era poesia. E naquele tempo eles escreviam muito sobre morte, o amor não correspondido, né? Aquele amor que você sente pela mulher e ela não demonstra nada pra você. Então eles se sentiam magoados, tristes, insatisfeitos com a própria vida. Era um tempo de muito tédio, que eles ficavam apenas em bares, tavernas, naquele clima noturno, triste, tenso, depressivos, né? Não gostando da própria vida, a única saída, assim, que eles encontrariam era a morte para poder finalmente se libertar daquela insatisfação, daquela tristeza, daquele desespero, assim, né? Esse período ele foi muito influenciado pelo Lord Byron, que escrevia, né, textos com esse clima noturno, triste, né? E esses escritores do tempo do romantismo se inspiravam muito nesse estilo de vida dele, nessas escrituras dele. Tanto, uma curiosidade que eu vi na internet, Álvares de Azevedo, ele foi a primeira pessoa a traduzir um poema do Byron. Então, talvez esse sentimento assim dele, ele por ser um dos principal, né, escritor desse tempo, né, provavelmente ele deve ter ele se inspirou muito, né, no Lord Byron, e ele já escreveu muito bem, né, mesmo. Morreu com 21 anos, uma triste perda. As características principais desse tempo eles trabalhavam muito com sentimentalismo nos textos, desculpa. E nisso eles desenvolviam textos tristes, sarcásticos, insultando pessoas ou mesmo se insultando, demonstrando também a necrofilia nesses textos, né? Como a senhora também já ressaltou. E eles idealizavam a figura da mulher, como eu já tinha falado, né? A mulher é inalcançável, eles nunca vão conseguir receber o amor daquela mulher, nunca é platônico esse amor, né? Eles apenas sofrem e sofrem por aquela mulher de forma seguida, sempre sofrendo. E eles tentam fugir da realidade da própria vida nesses textos. Eles... Como assim fugir da realidade? A realidade deles era um momento muito tenso, muito triste, e naquele momento, vendo várias mortes, vários colegas que iam nos bares beber com eles, morrendo, se despedindo deles, né? E também tinha as mulheres que eles não conseguiam, eles se sentiam tristes, então eles queriam fugir daquela realidade, eles tinham esse sentimento de querer fugir da realidade naquele tempo, entendeu? Então, dessa maneira, eu encerro o segunda geração romântica, né? Eu sei, muito curta,
Desculpe se ficou ruim, tá? Perdão. Agora o Marcelo que irá introduzir a terceira geração, ok, Tcheca? Beijo. Oi, Tia Ká, eu vou comentar um pouco sobre a terceira geração do romantismo no Brasil. Bom, como o Paulo comentou anteriormente, a segunda geração veio a acabar em 1869. A terceira começou logo após, em 1870. Aí perdurou até 1880. Enfim, essa geração ficou conhecida como geração condoreira, que fazia uma analogia ao pássaro condor, que seria por quê? Bom, em umas palavras mais leigas, é por causa da liberdade e da visão ampla que aquele pássaro tinha. Assim como os poetas, que tinham uma visão muito à frente daquele determinado tempo que eles estavam. Essa geração ficou conhecida pela denúncia social ou a crítica social, que os poetas escreviam em suas poesias. Bom, o principal representante que temos é Castro Alves. Vale lembrar também que Machado de Assis comentou um pouco sobre Castro Alves e disse meio que da seguinte forma que ele seria o melhor poetista romântico no Brasil se ele não viesse a falecer tão cedo devido à tuberculose. Bom, voltando a Castro, Castro ficou conhecido como o poeta dos escravos. Por quê? Porque ele tinha uma visão muito abolicista da escravidão naquela época, que a maioria dos poetas estavam escrevendo, já que procuravam liberdade daqueles escravos que estavam vindo para o Brasil, já que o Brasil ainda continuava com muitos escravos aqui, vindo da África, da Ásia, de diversos países, por causa da burguesia. Uma crítica que fica muito exposta em um livro é a sua principal obra, que seria O Navio Negreiro, que conta como seria a vida desses escravos negros que vinham para o Brasil nos navios portugueses, que podia chegar a uma condição precária de vida horrível. Bom, ele demonstra isso utilizando algumas, como posso dizer, algumas essências, assim, como ele mostra como é a visão do escravo lá naquele navio, mostra como é uma mãe que tem um filho dentro daquele navio. Enfim, ele usa bastante das técnicas de falar sobre o céu, o luar e o mar. Eu peguei uma parte desse livro que fala um pouco sobre o luar. Deixa eu abrir aqui e ler aqui. Pera aí. Aqui. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinca o luar, dourada a borboleta, e as vagas após eles correm, cansam como turba de infantes inquietas. Ele sempre brincou muito com o mar, o céu e o luar, como eu tinha dito. Só que Castro não ficou conhecido apenas como poeta dos escravos, também como poeta do amor, já que ele tinha uma visão diferente da mulher que foi posta para nós na segunda geração. Nessa terceira fase aqui, a mulher não é como na segunda, como eu disse, já que na segunda, relembrando, se a mulher descobrisse que aquele homem gostava dela, o homem nunca aceitaria isso e por causa do egoísmo dele e do individualismo. Então eles nunca poderiam ficar juntos. Aqui não, aqui o pensamento ideológico é outro. A mulher é como algo prazeroso para o homem. Bom, Castro descrevia a mulher sempre respeitando o corpo dela. Tipo, ele falava que os peitos das mulheres era como um lar para os homens descansar a sua cabeça na hora de dormir. Ou simplesmente que o abraço da mulher podia acalmar qualquer tempestade que o homem estivesse passando naquele momento. Sempre demonstrando que a mulher era algo importante na vida deles, diferente da segunda geração. Enfim, Castro foi o principal representante, como eu disse, que veio a falecer de tuberculose, infelizmente, e não podemos contemplar mais obras dele. E assim encerra a terceira fase, assim encerra a poesia romantista no Brasil.